Olha só, pessoal, no programa de hoje você vai assistir uma entrevista exclusiva que o programa Fala Carlão fez com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Aliás, o ex-prefeito de Ribeirão Preto. É só aqui, só agora, com exclusividade no seu programa Fala Carlão! Vocês estão vendo aqui do meu lado o Duarte Nogueira, que todo mundo conhece como Nogueirinha, mas agora descobri, o nome dele é Antônio Duarte Nogueira. O pai chamava Dr. Antônio Duarte Nogueira, era médico, e o filho dele, Antônio Duarte Nogueira Neto, prefeito de Ribeirão Preto por 2 mandatos, acabou de entregar o cargo ontem e está aqui falando no Fala Carlão. Claro, essa entrevista nós gravamos um pouquinho antes para mostrar para vocês. Obrigado pela gentileza de me receber aqui no Centro Administrativo de Ribeirão Preto. Eu que agradeço, Carlão. É uma honra para mim poder te receber aqui no Centro Administrativo da nossa cidade, a sua primeira visita aqui. Pois é. A gente já se encontrou inúmeras vezes, principalmente nas edições da AgriShow, em outros locais de eventos, mas essa é a primeira entrevista que eu te concedo aqui na Prefeitura. Pois é, eu estou muito honrado com isso. Queria agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, a nossa revista que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio, que apoia o nosso trabalho. Então está aqui mostrando para vocês. Missão cumprida, 2 anos. Eu queria assim, o nosso programa você tem oportunidade, porque eu sei que você pegou a Prefeitura de Ribeirão Preto 8 anos atrás, numa situação bastante crítica. Qual que é o balanço e o que vem pela frente? Mas vamos falar um pouquinho do balanço, vamos olhar um pouquinho no retrovisor aí. Bom, Carlão, você acompanhou bem, né? Quando eu assumi em janeiro de 2017, era uma cidade quebrada, totalmente vilipendiada do ponto de vista de escândalos de corrupção, gente presa. E nós tínhamos que recuperar tanto ela do ponto de vista orçamentário financeiro, quanto do ponto de vista administrativo, de gestão, e transformar os nossos projetos, as propostas que a gente apresentou na campanha eleitoral 2016, em planejamento, ações e entregas. E foi isso que aconteceu ao longo desses 8 anos. Pagamos as dívidas, deixamos hoje uma cidade com capacidade de pagamento a mais. Segundo o Tesouro Nacional, só tem 8 cidades no estado de São Paulo, das 645, que têm capacidade de pagamento a mais. É uma espécie de AAA do setor público. E que uma delas é Ribeirão. E entre as 10 maiores, só Ribeirão Preto tem o Capag-A e outros pontos de estandarização de selos de qualidade fiscal, transparência, 93% é a nossa régua na Controladoria Geral da União. Então, hoje é uma cidade que tem toda uma prefeitura sem papel, tudo digitalizado, lâmpadas LEDs nas nossas ruas e avenidas com redução e retirada de metais pesados de vapor de sódio, de vapor de mercúrio, substituído por lâmpadas com eficiência energética de 68%. Nós temos 25 novas escolas, 15 novos centros de referência de assistência social, tínhamos apenas 5, hoje temos 15, inauguramos 2 UPAs, a terceira fica pronto nos próximos meses, o maior AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades do Estado de São Paulo, e um grande programa de mobilidade urbana. Nós construímos 56 quilômetros de corredores de ônibus, 11 eixos, substituímos 100% da nossa frota do transporte coletivo, 306 ônibus, que hoje tem ar-condicionado, carregador de celular, Wi-Fi grátis, suspensão pneumática e motorização Euro 6. É a única frota brasileira 0 quilômetro com Euro 6, ou seja, menos emissão de poluentes, 80% a menos de particulado no meio ambiente e limitação de barulho de 72 decibéis ao máximo. Então, menos poluição ambiental, menos poluição sonora. E chegamos a quase 900 quilômetros de asfalto novo ao longo desses 8 anos, resolvendo a buraqueira que a gente recebeu. Hoje temos uma cidade bem melhor organizada, com indicadores orçamentários e financeiros que permite ela ir muito além nos próximos mandatos. Deixa eu te falar, você foi, antes de ser prefeito, você foi secretário de Estado, você foi deputado. E tem uma coisa que eu gosto de pensar sempre, que a vida real
ela só tem uma, né? Porque a gente tem o presidente da República, a gente tem o governador do estado, mas eu, você, o Anderson, a Renata, todos nós vivemos num lugar só, que é o município. Como é que foi essa experiência sua, realizar para o município? Foi espetacular, né? Você ter o privilégio de ser prefeito da sua cidade e escolher uma boa equipe de gente com aptidão, competência, capacidade, ter um bom conjunto de projetos e seguir uma certa regrinha que funcionou muito na nossa administração, que foi a adoção dos 5 P's. O primeiro P, priorizar. Não dá para fazer tudo de uma vez, você tem que escolher o que tem que ser feito antes, entregar e depois ir atrás do que tem que ser feito depois. Legal. O segundo P, planejar. Você tem que ter a melhor equação entre os recursos financeiros, os recursos humanos, os insumos e um ativo muito importante na gestão pública, Carlão, que é o ativo tempo. Até porque você não tem a vida toda para fazer tudo o que você quiser. Você tem 4 anos, né? E o Mário Covas dizia que o seu governo de 4 anos, de quem eu fui secretário de habitação, o velho Mário Covas, o seu governo de 4 anos vai ser exatamente o que você fizer e decidir nos primeiros 6 meses. Depois, adeus viola. Né? Então, o terceiro P, o segundo P, planejar, o terceiro P, propagar, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você. O prefeito de todas as cidades, ele tem que ser o Silvio Santos do município, porque ele precisa contagiar de maneira positiva a todos, para que todos participem desse processo de resgate do pertencimento, dos resultados da cidade, para benefício de todo o interesse coletivo. O quarto P, persistir. Você tem um bom quarto P, que eu sei que você é persistente. Não desistir enquanto você não atingir o seu objetivo e entregar aquilo que você se dispôs a fazer. E o último e quinto P, que é perenizar, ou seja, se a sociedade pactuou mudanças e elas transformaram uma nova maneira de política pública que dá certo, normatiza aquilo, faz lei em cima daquilo para que quem vier depois não estrague, por falta de compromisso ou por capricho eleitoral, aquilo que foi construído não pelo governo do Duarte Nogueira, mas como uma política de Estado, que é uma conquista da sociedade. Então, isso ajudou muito a gente a atingir os resultados, e hoje o Ribeirão Pretano, e quem visita a nossa cidade, você visita todos os anos, né? Várias vezes, várias vezes você notou, né, a transformação positiva e essa reconstrução que a gente se envolveu e realizou aqui na cidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu estou feliz, com a consciência tranquila e com a certeza do dever cumprido. Como é que foi lá, voltando um pouquinho no primeiro mandato, e até você tem um livro aqui, hoje eu ganhei 2 livros, e eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: no primeiro mandato você foi reeleito, quer dizer, o povo assinou embaixo. Como é que, o que aconteceu, como é que foi? Você falou em planejamento, mas quando você tem a perspectiva, você tinha perspectiva, não, você trabalha todo dia pensando, a regra, vou me reeleger. Como é que foi o final do seu... como é que é a experiência de disputar uma eleição no cargo de prefeito e ser reeleito? Como é que foi isso? Bom, foi uma eleição muito desafiadora, porque nós estávamos em pleno processo do primeiro ano da pandemia. Ainda não havia sequer pessoas sendo vacinadas. A vacinação começou em janeiro de 2021. Sim. E as eleições foram com distância do eleitor, com máscara, poucos eventos, porque você não podia juntar gente. E o que eu fiz? Desde o começo do meu mandato, eu fixei que eu iria fazer as reformas. Eu ia ser um prefeito reformador. Você nunca vai conseguir chegar num resultado melhor repetindo a mesma fórmula do que as coisas foram feitas. Então, você tem que fazer diferente para poder fazer melhor. E isso, obviamente, desagrada alguns setores, alguns que se incomodam, os corporativistas, mas foi essa força da minha equipe reformista que, mesmo no processo difícil da pandemia, eu quase ganhei no primeiro turno. Eu tive 45, bolinha no primeiro turno, e no segundo turno eu tive 63,16% dos votos, que é a maior votação percentual que um prefeito recebeu na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu acredito muito que a gente precisa falar a verdade, dizer o que precisa ser feito,
mostrar por que precisa ser feito, realizar a reforma e entregá-la, porque as pessoas reconhecem o que você fez. Eu digo, e por isso que é bom a gente propagar sempre, repetindo o professor Mário Covas, o povo nunca erra, o povo sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações, né? Então você também tem que ser claro na apresentação dos seus objetivos. Tem que ser craque em comunicação, gente, porque comunicação, aliás, de falar de comunicação, eu queria só entrar, você sabe que o meu programa tem uma audiência muito grande no agronegócio, a gente está aqui acompanhando, acho que quase todas as edições. Muito grande é modéstia da sua parte, é gigante, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, que papel a Ribeirão Preto se transformou aí na capital do agro brasileiro? Como é que a prefeitura da cidade contribui para isso? Quais são os desafios para que a gente daqui a pouco vai ter outro AgriShow aí, né? A gente tem aqui no nosso polo tecnológico, que é o Supera Park, ligado à Universidade de São Paulo, mas com gestão da Prefeitura de Ribeirão Preto, várias startups, mas as duas principais são as ligadas à área de saúde ou à área do agronegócio. Por quê, Carlão? Porque a 100 quilômetros de raio de Ribeirão Preto, você tem todas as principais cadeias produtoras e exportadoras do agronegócio brasileiro. E como a gente cedia a AgriShow há 30 anos, há mais de 3 décadas, isso acabou consolidando Ribeirão Preto como a capital brasileira do agronegócio. Você tem outras fronteiras agrícolas importantes, lá ali no oeste da Bahia, no centro-oeste do Mato Grosso, outras áreas muito, Paraná, altamente produtoras. No Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil felizmente é um grande produtor de alimentos. Você sabe que eu chamo essas grandes feiras, eu falo que é o grande slam do agronegócio, né? Quando eu fui secretário de Agricultura e Abastecimento, entre os anos de 2003 e 2006, eu fiz o grande slam. Além da AgriShow, eu fiz Luiz Eduardo Magalhães, fiz AgriShow Rondonópolis, fiz Não Me Toque, fiz Expo Inter, fiz todas as feiras e completei o grande slam naquele período. E você faz isso acho que todos os anos. Eu faço isso todos os anos. Então, esse nosso país é de uma beleza, né, incomensurável. E a gente precisa cuidar melhor dele para ele poder entregar mais para a nossa população. Olha só, gente, o programa Fala Carlão vai ficando por aqui. E não esquece, amanhã tem a segunda parte da entrevista com o ex-prefeito Duarte Nogueira. Só aqui, com exclusividade no seu programa Fala Carlão!